Hoje a gente vai falar sobre nexo causal dentro do fato típico, que é a matéria que a Luzia passou essa semana para vocês. E o nexo causal, ele não é de fato assim ele não é um conteúdo que dê para ser capaz de você estudar e aplicá-lo de fato assim diretamente. O nexo causal, ele é uma situação em que você aplica indiretamente. Ele é mais um conhecimento que você usa para praticá-lo. Então, a gente vai estudar esse tópico hoje e vai resolver uma questão bem rapidinho e para depois a gente seguir para os próximos tópicos. A Sara já deu preterdolo e conduta, então a gente só vai continuar mesmo, dar continuidade para os próximos temas. Bom, o nexo causal ou relação de causalidade, ele é um elemento principal que compõe o fato típico. Entre ele nós temos 4 e 2 para resultar no nexo causal, que é a conduta, que a Sara já comentou com vocês, o resultado e o nexo causal em si, além da tipicidade. A conduta e o resultado vocês já estudaram, a tipicidade eu creio que ainda não, mas ou sim, e sim. Então, agora a gente vai entender que para o nexo causal ele existir, ele precisa da conduta e o resultado. O nexo causal, ele consiste no vínculo entre a conduta e o resultado, ou seja, é preciso demonstrar que o resultado ele é um resultado de fato da conduta, ele é um produto da conduta, e não há nexo causal, por exemplo, em crimes formais e de mera conduta, pois na própria estrutura desses crimes, desses fatos típicos, não há o resultado em si. Então, aqui eu coloquei a situação. No crime formal, pode até produzir o resultado material, aconteça de fato o crime, mas esse resultado ele é, de certa forma, irrelevante para a consumação, que acontece no momento anterior ao resultado. E aí eu citei o próprio exemplo de, imagina um crime de ameaça. Se alguém aponta uma arma para outra pessoa e faz uma ameaça séria, o crime ele vai estar consumado no momento da ameaça em si. Mas essa ameaça, ela pode muitas vezes nem acabar gerando resultado. Por exemplo, a pessoa que exerceu a ameaça pode muitas vezes nem atirar ou nem acontecer uma lesão ou nada. O crime aqui vai ser a própria ameaça. Então não existe um resultado, ou seja, não há um nexo causal porque não tem uma conduta que leve a um resultado, porque a própria conduta em si, ela já é o crime. Os crimes formais de mera condutas possuem apenas conduta e tipicidade. Então, agora a gente já falou sobre os crimes, o crime formal e agora sobre o crime de mera conduta. E, por exemplo, o crime de dirigir sem cinto de segurança também já é o crime em si. A tipicidade é não usar o cinto de segurança. Esse vai ser o crime. Se alguém é pego dirigindo sem o cinto de segurança, no caso, o crime já foi cometido. Mesmo que essa pessoa, por exemplo, nunca tenha se envolvido em um acidente. Porque aqui o resultado ele não vai existir. O resultado seria possivelmente um acidente. Se existisse, o resultado seria esse. Mas nessa situação, não existe um resultado. Então, aqui só temos a conduta e a tipicidade, ou seja, não há um nexo causal entre esses dois assuntos. Então, o nexo causal ele só vai existir quando existir conduta e resultado. Nessa situação do crime formal e no crime de mera conduta, a gente não tem o resultado, portanto, não tem nexo causal nesses dois crimes. Agora, a gente vai falar sobre as teorias sobre o nexo causal. A gente tem a teoria da equivalência. A teoria da equivalência ela afirma que basicamente todas as condições que contribuem para o resultado são consideradas causas, que seriam a conduta e o resultado. A teoria da equivalência ela tem muitas controvérsias, porque ela pode levar a uma infinidade de possibilidades. Por exemplo, um sujeito atira em outro. A conduta é essa, o sujeito há nexo causal entre o resultado, por exemplo, que morte, e a conduta, né, que foi o tiro. Mas aí, sobre a teoria da equivalência, ela provavelmente colocaria a situação de que a arma do sujeito tem um nexo causal ali com ela faz parte da causa,
Quem vendeu essa arma? Quem fabrica essa arma? Também vai responder pela questão do homicídio. Então, a teoria da equivalência, ela tem essa controvérsia, porque ela leva uma geração de infinitas possibilidades para responder o crime. Então, por exemplo, a pessoa sofreu homicídio por conta da conduta atirar com a arma. Então, quem responderia nessa situação da teoria da equivalência seria infinitas possibilidades. A pessoa que vendeu a arma, a pessoa que fabricou a arma, a pessoa que, né, de fato comprou a arma e cometeu o homicídio. Então, a teoria da equivalência ela é muito controversa. O artigo 13 do próprio Código Penal afirma que o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu a causa. Considera-se causa a ação ou omissão, que vocês já estudaram, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, basicamente, o artigo 13 define o nexo causal. Como eu disse, o nexo causal ele não é aplicado de forma direta, a não ser em provas que ele é cobrado, mas na vida real, o nexo causal ele não é de fato uma coisa que você vai parar e falar aqui houve nexo causal e, enfim, existe um crime. O nexo causal ele é mais uma parte do estudo. A pessoa ele vai estudar o caso e vai analisar se ali tem um nexo causal e talvez usá-lo para uma defesa. Muitas vezes os advogados usam a questão do nexo causal, porque nos próximos exemplos vocês vão perceber, há muitas situações que uma pessoa pode acabar sendo imputada por conta disso, né, do nexo causal. Então, é um importante argumento de você saber e ter conhecimento sobre, porque ele muitas vezes é usado mais como um material. O conhecimento sobre o nexo causal é mais usado como uma forma de material de estudo, do que de fato de aplicação diária. Você não vê, por exemplo, a situação ocorrer e fala, aqui eu vi o nexo causal e é por isso essa coisa. Você não. Ele é um instrumento que vai acabar ficando na sua mente. Você vai usá-lo para compreender a situação. Então, a parte mais importante do nexo causal é sempre se perguntar, sem essa conduta, o resultado ele teria ocorrido da forma como ocorreu? Se eu retiro a conduta, haveria o resultado da mesma maneira? Ou se eu coloco o resultado, então se eu coloco a conduta, o resultado ele é direto? Então, assim, há nexo causal. Então, quando a resposta é positiva, a conduta é a causa do crime, ou seja, há nexo causal. De certa forma, é mais fácil você notar que há nexo causal. Então, quando você percebe que se eu retiro a conduta do agente, não há o resultado, então já dá para se interligar os pontos entre o nexo causal. Então, essa situação de que, por exemplo, sem essa conduta, o resultado ele teria ocorrido da forma como ocorreu? E se a resposta for sim, é nexo causal. Essa é uma pergunta básica que é para sempre se ter quando você vai fazer uma prova, porque é o mais básico para se identificar o nexo causal. Então, decorando isso, é muito mais fácil que você perceba que há nexo causal em uma situação. Então, é importante sim decorar essa pergunta. Sem essa conduta, o resultado teria ocorrido da forma como ocorreu? Se a resposta for sim, tem nexo causal. Se a resposta for não, não há nexo causal. E há muitas controvérsias em que essa pergunta precisa ser utilizada para identificar se houve ali o nexo causal ou não. Então, a teoria, já falei, né, da equivalência, ela é controversa, e a teoria da causalidade adequada é a que é aplicada no nosso Código Penal. Ela busca determinar se a conduta é a causa adequada do dano, ou seja, se ela era previsível. Então, a diferença aqui é a seguinte, na teoria da equivalência que eu disse primeiro, ela acaba gerando uma infinita possibilidade, porque, por exemplo, ela diz que tudo que colabora para o resultado cometeu o ato. Então, por exemplo, o cara que cometeu a questão do homicídio, nela ele diz que, por exemplo, quem fabricou a arma vai responder, quem vendeu a arma vai responder, quem praticou o crime em si vai responder. E isso, de fato, é controverso, porque não é o que é aplicado no nosso Código Penal. O que é aplicado no nosso Código Penal é a teoria da causalidade adequada. Quem cometeu o crime é que, de fato, vai responder, e não todas as possibilidades infinitas atrás dele. Por mais que tenha, assim, inegável um nexo causal, né? Mas é só o que aconteceu no nexo causal direto. A pessoa que ela vendeu a arma, ela pode ter sim colaborado por fato de que, por exemplo, essa pessoa usou a arma que foi vendida a ela para matar alguém. Mas não foi essa pessoa que cometeu o crime, entendeu? Não foi o ato de vender que cometeu o crime homicídio. Então, o único que vai responder pela causa do homicídio é a própria pessoa que cometeu o crime, ou seja, a pessoa que atirou.
Então, aqui seria usada a teoria da causalidade adequada no artigo 13 do Código Penal. E o próprio Código Penal, no parágrafo 1º, ela já diz quais são as causas aonde ocorre a teoria da causalidade adequada, que é na causa relativamente independente, superveniente e que por si só produziu o resultado. É muito complicado, eu falo por mim como estudante, você entender quando é uma coisa assim jogada. Por exemplo, uma causa relativa independente, superveniente, que por si só produziu o resultado. Eu acho complicado. Eu acho muito mais fácil você aprender pelo exemplo. Então, eu normalmente decoro mais os exemplos para eu poder usar a teoria, do que em si só ler ou só usar uma frase. Eu acho mais difícil compreender assim. Então, por exemplo, nessa situação, você sabe que é a teoria da causalidade adequada quando eu vou esse exemplo aqui. Ocorreu uma tentativa de assassinato que o levou ao hospital e no hospital houve um incêndio que gerou a morte dessa pessoa. Essa pessoa ela não estaria no hospital se ela não tivesse sofrido a tentativa de assassinato. Então, aqui, por exemplo, a gente está tentando descobrir se a pessoa que praticou a tentativa de assassinato, por exemplo, vamos supor que seja um tiro. Ele deu um tiro nessa pessoa na intenção de assassiná-la. Ele não assassinou essa pessoa, mas essa pessoa precisou entrar numa ambulância para ir para o hospital. E no hospital, o hospital pegou fogo e essa pessoa morreu. Então, a pessoa que tentou o homicídio, que levou essa pessoa fez a ir ao hospital, ela vai responder por homicídio? Então, nessa situação, o Código Penal ele diz que há nexo causal, de fato. A pessoa não estaria no hospital se não tivesse sofrido o tiro. Mas o agente ele não vai responder pelo homicídio, pela morte desse réu. Ele vai responder apenas pela tentativa de homicídio, porque a morte não tem, de fato, uma causalidade dele. A morte dele foi gerada pelo incêndio no hospital e não pela tentativa de homicídio. Então, o agente ele vai responder apenas pela tentativa de homicídio. Então, o que é bom de ter conhecimento sobre nexo causal é você, como advogado, usar para defender o seu cliente, porque, de fato, em nenhum momento você vai aplicá-lo como diretamente na lei, você vai aplicá-lo indiretamente. O conhecimento do nexo causal é totalmente um instrumento para que você use no seu dia a dia. Então, se você precisar fazer uma defesa de alguém, você analisa essa situação, você pode falar. Olha, não houve nexo causal, o meu cliente não vai responder pelo homicídio, né? Apenas pela tentativa do homicídio. E há casos, de fato, na jurisprudência, em que, por exemplo, uma situação no Rio de Janeiro, exemplo, em que uma pessoa já tentou cometer homicídio, essa pessoa não conseguiu concluir isso, mas ele foi salvo, né, pela ambulância, e quando ele estava na ambulância, aconteceu um acidente e a pessoa veio a falecer no acidente da ambulância, entendeu? E aí, por exemplo, você pode mostrar aqui que a pessoa que cometeu a tentativa de homicídio não está totalmente ligado ao resultado do homicídio, e só conduta, tentativa de homicídio. Então, aqui, por mais que ocorreu o resultado morte, a pessoa que cometeu a tentativa de homicídio não vai responder pelo resultado morte, e apenas pela tentativa de homicídio. Isso está baseado no artigo 13, no parágrafo 1º do Código Penal. Agora a gente vai falar sobre as causas, que eu acho que é o que mais confunde a gente, né, na hora que a gente vai estudar essa parte de direito penal, e eu realmente acho mais fácil você estudar pelos exemplos, até porque a Luzia, na prova dela, ela cobra exatamente os exemplos que ela passa. Causa relativamente independente da conduta. A superveniente é exatamente essa que eu expliquei. A pessoa morre após a situação, mas por uma conduta diferente da que foi cometida. Então, a pessoa morreu no hospital por conta de um incêndio e não pelo tiro que ela sofreu. Agora, pré-existente. Vamos supor um esfaqueamento. A pessoa gerou a lesão corporal esfaqueamento. Não sei se foi a tentativa em si, mas foi a lesão corporal esfaqueamento. E que gerou a morte, mas a morte não foi gerada pelo esfaqueamento, e sim por hemofilia. O cara já tinha a condição da doença, né, da hemofilia. Então, ele morreu por conta da hemofilia. Nesse caso, a conduta nessa situação teve completa relação com o resultado. A pessoa só morreu por conta do esfaqueamento, apesar de ter a doença da hemofilia. Já que sem a conduta não haveria o resultado. Então, aqui, se eu retiro a conduta do esfaqueamento, não tem o resultado morte.
Então, aqui existe nexo causal direto, claro, e a pessoa nessa situação vai responder sim pelo resultado. No dia a dia, é muito difícil, muito impossível, na verdade, você ver um advogado ou um juiz falando assim, houve a causa relativa independente da conduta pré-existente. É muito difícil. Na verdade, o que acontece é mais um entendimento. Com esses instrumentos, você saber olhar o exemplo e identificar. O nexo causal vai levar essa pessoa ao resultado do crime? Então, é mais sobre observar. Se você entende o conteúdo, é muito mais fácil você entender para aplicá-lo, porque de fato você não vai parar ali e falar o nexo causal aqui vai ter tal crime. Então é mais um entendimento. E é de caso a caso. É muito difícil você, por exemplo, colocar um quadradinho e tentar enfiar todos os casos nesse quadradinho. É de caso a caso. Então, por exemplo, aquela situação do hospital é uma, essa aqui é outra, mas você tem que tentar entender que uma é superveniente e a outra é pré-existente. A questão da hemofilia já é pré-existente. A questão do incêndio no hospital é superveniente, acontece depois, enquanto a pré-existente ela já existe no momento da conduta. E agora, causas absolutamente independentes da conduta. Não há nexo causal. Portanto, né, a pessoa que cometeu o crime, ele pode sim se tornar imputável. Pré-existente. A causa ocorreu antes da conduta. Por exemplo, tentativa de homicídio com morte gerada por envenenamento. Então, a pessoa ela foi ali, vamos supor, esfaqueamento. A pessoa foi ali, cometeu o esfaqueamento, mas a pessoa já havia morrido por uma situação de envenenamento antes da conduta do esfaqueamento. Ou seja, a conduta de esfaqueamento aqui não gerou resultado algum, e sim o envenenamento, que não foi a pessoa em si que cometeu, foi anterior a essa atitude. Então, nessa situação, não há nexo causal, ou seja, a pessoa não vai responder pelo crime, homicídio. Isso é mais uma situação de olho a olho, por exemplo, você identificar olhando o caso, entendeu? Agora, concomitante. A causa, ela ocorre junto à conduta. Então, por exemplo, o colapso cardíaco ocorre no momento da facada. A pessoa vai, né, gerar uma facada no outro, esfaqueamento, e a pessoa morre por colapso cardíaco, não por conta da facada, mas pelo colapso cardíaco. Esse exemplo, eu vou ser sincera, que eu acho confuso. Quem passou foi a própria Luzia. Mas eu acho confuso porque muitas vezes, na própria doutrina, ela fala que muitas vezes a morte do colapso cardíaco pode ter gerado pelo surto que a pessoa sofreu. Então, você pode ver que há sim um nexo causal ali. Mas a pessoa não vai responder pela questão do homicídio. A pessoa morreu por conta do colapso cardíaco que não foi a facada. Então, eles falam na doutrina, em alguns casos, que é bem conflitante, que não há nexo causal. A facada não gerou a morte, e sim o colapso cardíaco. Então, aqui não há nexo causal. Ou seja, a pessoa não vai responder pelo homicídio. Agora, superveniente. A causa ocorre depois da conduta. Por exemplo, envenenamento, e após acontece um desabamento. Então, a pessoa ela não vai morrer por conta do envenenamento, e sim por conta do desabamento. Ou seja, a pessoa foi ali na intenção de cometer um homicídio e envenena a outra. Mas antes do veneno ocorrer, de fato, gerar problema dele na vítima, acontece um desabamento. E a pessoa morre por conta do desabamento e não por conta do veneno. Na autópsia, percebem que o veneno nem chegou a fazer efeito no corpo da vítima. Ou seja, a pessoa nessa situação ele não vai responder pelo homicídio. Ele vai responder provavelmente só pelo envenenamento. E em muitos casos, por exemplo, quando aquela situação do esfaqueamento, a pessoa já estava morta e depois ocorre o esfaqueamento, a pessoa acaba respondendo por outro crime que não seja o esfaqueamento de fato. Muitas vezes, em alguns casos específicos, a pessoa responde por crime algum, porque se trata de filipêndio cadáver. Então, tudo que acontece após a morte é filipêndio cadáver. Então, olha como um advogado poderia trabalhar aqui nessa situação para diminuir a pena consideravelmente ou eliminar a pena dessa pessoa, só tendo conhecimento de nexo causal. Então, o básico do nexo causal é você ter completo conhecimento de que se eu eliminar a conduta dessa pessoa, ocorrer o resultado
não haverá nexo causal. Então, sem a conduta dessa pessoa, vai ocorrer o resultado de qualquer forma. Então, não há nexo causal. Por exemplo, nessa situação do envenenamento, mas que a pessoa morreu por desabamento. A morte da pessoa foi completamente por conta do desabamento. Então, o envenenamento não teve sentido nenhum aqui com a relação da morte e desabamento. Até poderia, de fato, gerar a morte dessa pessoa futuramente, mas não aqui nessa situação. Não houve nexo causal. Agora a gente vai resolver a questão para demonstrar que vocês aí no primeiro ano, no primeiro semestre, já são capazes de desenvolver uma questão da OAB, que é inclusive de 2024. Júlio desferiu um tapa no rosto de Jacinto, que foi projetado contra um poste em que havia um fio de alta tensão exposto. Algo que não foi visto nem poderia ser imaginado por Júlio, pois já era noite e havia pouca iluminação. Jacinto recebeu uma forte descarga elétrica que foi causa suficiente de sua morte. Sobre a responsabilidade de Júlio pelo resultado morte, assinale a alternativa correta. A. Júlio deve responder pelo homicídio doloso de Jacinto, tendo em vista que o resultado morte não teria ocorrido se não fosse a agressão dolosa. Na verdade, o Júlio não vai responder pela questão do homicídio, porque a atitude dele, de fato, em si, não gerou o homicídio, e sim a descarga elétrica. Então, eliminamos a A. B. A descarga elétrica é uma concausa superveniente, relativamente independente, sim, que por si só produziu o resultado morte, ou seja, a descarga elétrica que não é uma conduta após, né, a situação e que gerou a morte dele. Devendo Júlio responder por lesão corporal, que foi a conduta do Júlio, né, que não tem, de fato, assim, uma questão do nexo causal com a morte em si. Júlio agiu com dolo no delito antecedente e culpa na subsequente, devendo responder por delito pré-ter-doloso de lesão corporal seguida de morte. Eu acho que não, porque a conduta de lesão corporal do Júlio não foi o que gerou a morte possível e futura, né? E sim o fato da descarga elétrica. Então, não há nexo causal nessa situação. B. A descarga elétrica pode ser imputada a Júlio ante a violação objetiva de um dever de cuidado, não tem nada a ver, devendo Júlio ser responsabilizado por homicídio culposo. Não, o Júlio não tem que ser responsabilizado por homicídio. Sobre nexo de causalidade, ou seja, a OAB de 2024 cobrou uma questão que é ensinada aos alunos no primeiro semestre, que facilmente daria para ser resolvida. Conhecimento do primeiro semestre. A alternativa A está incorreta, conforme os comentários da alternativa. Então, a alternativa B está correta, já que a causa em análise reflete causa relativamente independente, a gente acabou de estudar, superveniente à conduta, que, embora preveja nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, o legislador entendeu por afastar a imputação, impedindo que o agente responda apenas pelo evento subsequente, somente sendo possível atribuir-lhe o resultado que diretamente produziu, ou seja, ele só produziu a lesão corporal. Assim, conforme no artigo 13, parágrafo 1º, a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação, quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Logo, Jacinto responderá apenas pelo crime de lesão corporal leve, relativo ao tapa desferido na vítima. Certo? Acabamos e muito obrigada pela atenção. E